Imagine um assassino silencioso, invisível a olho nu, que assombrou a humanidade por séculos, um predador tão antigo quanto as pirâmides, que deixou um rastro de cicatrizes e morte por onde passou. Hoje, vamos mergulhar no mundo aterrorizante do vírus da varíola. Eu não sou apenas uma doença, sou uma máquina de matar quase perfeita, forjada por milênios de evolução. Meu nome é Ortoposvírus, mas vocês me conhecem pelo terror que causei à varíola. Minha existência é simples e brutal. Eu preciso me replicar. E para isso, eu preciso de vocês, dos seus corpos, das suas células. Eu viajo pelo ar, em gotículas de saliva, esperando pacientemente por uma porta de entrada. Um simples espirro, uma tosse, e eu tô dentro. Meu alvo inicial são suas vias respiratórias. É ali que começa a minha invasão silenciosa. Mas não se enganem, este é apenas o começo do meu plano. Uma vez dentro do seu corpo, eu não perco tempo. Minha primeira parada são os gânglios linfáticos, os quartéis generais do seu sistema imunológico. Em vez de ser destruído, eu me infiltro nas suas células de defesa, os macrófagos, e as transformo em minhas primeiras fábricas. É uma estratégia brilhante, não acham? Eu uso seus próprios soldados contra vocês. Dentro dessas células, eu me multiplico freneticamente, criando milhares de cópias de mim mesmo. Após essa fase de multiplicação inicial, que dura alguns dias, eu estou pronto para a segunda fase do ataque. Eu invado a sua corrente sanguínea. Pensem nisso como uma superestrada que me dá acesso a todos os cantos do seu corpo. Baço, fígado, medula óssea, nenhum órgão está a salvo. Durante essa viagem, vocês começam a sentir os primeiros sinais de que algo está terrivelmente errado. Febre alta, dores de cabeça lancinantes, dores musculares que fazem cada movimento ser uma agonia. Seu corpo está tentando lutar, mas eu já estou muitos passos à frente. E agora vem o meu grande ato, a minha assinatura. Após me espalhar por todo o seu corpo, meu destino final é a sua pele. É lá que eu me manifesto de forma mais, visível e aterrorizante. Pequenas manchas vermelhas começam a aparecer no seu rosto, mãos, e depois se espalham por todo o corpo. Mas essas não são simples manchas. Em questão de horas, elas se transformam em pápulas, pequenas elevações sólidas. E depois, em vesículas, bolhas cheias de um líquido claro. E é aqui que a minha verdadeira natureza se revela. Esse líquido não é água. Está repleto de bilhões de novas partículas virais, minhas crias, prontas para continuar o ciclo de infecção. As bolhas então se tornam pústulas, cheias de pus, dolorosas e densas. Cada uma delas é uma bomba biológica. A febre retorna com força total. O rosto fica inchado, irreconhecível. A dor é constante. As pústulas são tão numerosas que podem se juntar, formando grandes áreas de pele destruída. Minha crueldade não tem limites. Eu não ataco apenas a pele externa. As mesmas lesões podem se formar na sua boca, no seu nariz, na sua garganta, tornando a respiração e a deglutição quase impossíveis. A sede é torturante, mas beber é um tormento. Eu transformo o corpo em uma prisão de dor. Mas quais são as minhas armas secretas? O que me torna tão eficaz? Eu sou um mestre da sabotagem imunológica. Meu material genético, meu DNA é complexo. Eu carrego genes cuja única função é enganar e desarmar o seu sistema de defesa. Por exemplo, eu produzo proteínas que bloqueiam os sinais de alerta que as células infectadas enviam. É como se eu cortasse as linhas telefônicas do seu exército, impedindo que os reforços cheguem. Eu também produzo outras proteínas que agem como iscas, se ligando às moléculas de ataque do seu sistema imune antes que elas possam me alcançar. Pensem nisso como um escudo invisível. Enquanto suas defesas estão ocupadas com minhas iscas, eu continuo me replicando sem ser perturbado. Segundo um estudo publicado na revista Cell Host e Microbe, essa capacidade de evasão imunológica é uma das chaves para minha letalidade. Eu não apenas invado, eu desmonco as suas defesas por dentro. Por que eu faço isso com os humanos? A resposta é fria e biológica. Sobrevivência. Para mim, vocês não são pessoas, são incubadoras. Cada pústula que se rompe libera milhões de novas partículas virais no ambiente, prontas para encontrar um novo hospedeiro. Cada corpo que eu devasto é um trampolim para minha próxima vítima. Ao longo da história, minha taxa de mortalidade era assustadora. A forma mais comum, a varíola maior,
matava cerca de 30% dos infectados e aqueles que sobreviviam carregavam minhas marcas para sempre. As cicatrizes profundas, especialmente no rosto, eram um lembrete permanente do meu poder. A cegueira era outra consequência comum, pois eu também atacava os olhos. Eu não me importava com idade ou status. Faraós, reis, camponeses, crianças, todos eram alvos em potencial. Estima-se que apenas no século XX eu fui responsável pela morte de mais de 300 milhões de pessoas, um número que supera todas as mortes em guerras durante o mesmo período. Eu fui, sem dúvida, um dos maiores assassinos em massa da história da humanidade. Mas então, vocês começaram a lutar de volta. Vocês descobriram a minha fraqueza. A história da sua vitória sobre mim é tão notável quanto a minha história de terror. Tudo começou com uma observação simples. Ordenhadoras que contraíam a varíola bovina, uma versão muito mais branda da doença, pareciam imunes a mim. Um médico inglês chamado Edward Jenner investigou isso no final do século XVIII e realizou um experimento que mudaria o mundo. Ele inoculou um menino com material da varíola bovina e mais tarde o expôs à varíola humana. O menino não adoeceu. A vacina ensina o seu sistema imunológico a me reconhecer e a me combater sem que vocês precisem passar pelo horror da doença real. Foi a primeira grande arma que vocês criaram contra mim. E com essa arma, vocês lançaram uma campanha global de erradicação, liderada pela Organização Mundial da Saúde a partir de 1967. Foi uma guerra de saúde pública travada em todos os continentes, em vilarejos remotos e cidades populosas. Profissionais de saúde viajaram o mundo, vacinando milhões de pessoas, caçando cada surto, quebrando cada cadeia de transmissão. E em 1980, algo que parecia impossível aconteceu. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente: o vírus da varíola foi erradicado da natureza. Eu fui o primeiro, e até hoje o único, vírus causador de doença em humanos a ser completamente eliminado do planeta. Uma vitória monumental para a ciência e para a humanidade. Hoje, eu não circulo mais entre vocês. Minha ameaça foi contida. As amostras restantes do vírus são mantidas sob segurança máxima em apenas 2 laboratórios no mundo, um nos Estados Unidos e outro na Rússia, para fins de pesquisa. A vacinação em massa não é mais necessária para a população em geral, mas ainda existe um estoque de vacinas para o caso de uma emergência, como um ato de bioterrorismo. A ciência que os ajudou a me derrotar continua avançando, desenvolvendo novos antivirais e vacinas mais seguras. A minha história é um conto de advertência. Mostra o quão devastador um vírus pode ser, mas também demonstra o incrível poder da ciência, da cooperação global e da saúde pública. Vocês me venceram, mas o mundo dos micróbios é vasto e cheio de outros potenciais inimigos. A batalha contra mim foi vencida, mas a guerra contra as doenças infecciosas continua. E para entender melhor essa guerra, é crucial conhecer outros adversários. No nosso próximo vídeo, vamos explorar outro agente viral que moldou a história e continua a ser uma ameaça. Não perca. Obrigado por assistir a essa jornada aterrorizante pelo mundo do vírus da varíola. Se você achou este conteúdo informativo e impactante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o nosso próximo episódio. Até lá, fiquem seguros e confiem na ciência.